que é necessário para a construção de um viveiro de produção de mudas? Então, primeiro, a gente precisa de ter o terreno, uma área, né? E aí o tamanho da área depende do tamanho do empreendimento que vai ser montado. Então, desde áreas pequenas, né, com alguns metros quadrados, até uma área maior. Dentro desse local, a gente precisa ver relevo, topografia, né, onde vai ser montado esse viveiro. O ideal que seja feito uma terraplanagem para esse viveiro ficar num terreno plano. E o que é importante também, estar próximo de uma fonte de água, porque o viveiro de muda, ele depende, um dos aspectos fundamentais é a água com abundância, já que a gente vai produzir essas mudas por um período, né, anualmente. Outro aspecto importante, posição desse viveiro. Esse viveiro ele deve estar numa posição aí no sentido leste-oeste, então a ideia é que o sol passe por esse viveiro ou pelas bancadas de produção de muda durante todo o dia. Isso ajuda tanto na questão fitossanitária de produção de muda, como no próprio desenvolvimento das mudas também. Outro aspecto bastante importante são as construções, né, que são necessárias para poder desenvolver essa produção de muda. Então a gente precisa de um espaço, né, que seja de um galpão, que tenha aí um almoxarifado para guardar uns insumos, fertilizantes, enfim, toda a questão de materiais e equipamentos necessários para o viveiro. A gente precisa também de uma área para armazenamento de sementes, né, para guardar geladeira, freezers, ou enfim, ou uma câmara fria também, além de um espaço para manipulação, né, das mudas, a produção de rocambole, né, preparar essas mudas para ser levada em campo. Então, o mais importante de tudo é fazer um planejamento prévio dessa produção de muda. E os materiais importantes que também não podem faltar para a produção de muda. Então, a gente sabe que a gente precisa fazer bancadas para a produção de muda, e essas bancadas vai desde de mourões, que aí ou seja de madeira ou de cimento, né, de concreto, pode ser. A parte estrutural, ferragens, madeira. A gente precisa de sombrite, né, que é para fazer a área aí de berçário, que a gente chama de berçário, e toda uma estrutura também para germinação de sementes, que é muito importante. Isso pode ser feito de uma forma de utilizar o que existe aí na propriedade ou o que esse empreendedor tenha já disponível, né, até uma estrutura um pouco mais sofisticada. E um aspecto importante também é tela de sombreamento, que é necessário, né, para essas áreas de berçário, além de toda a ferramenta, né, como enxadas, em muitos casos para fazer mistura de insumos. Isso é muito importante, substrato, misturar com adubo, regadores, bandejas, tubetes, substrato e os fertilizantes, os adubos necessários para o bom desenvolvimento das mudas. E a sequência de como montar toda uma estrutura de uma forma muito bem planejada, você vê a seguir no próximo vídeo.